Você manda pelo WhatsApp para mim a apresentação? Eu acho que vai sair, né? Eu acho que eu não consigo estar aqui e mandar você, a Ana, que é a dona da sala. Eu deveria ir lá. Tá, agora foi. Começou aqui. Começou. Bom, pessoal, vamos começar essa reunião. Hoje é dia 19 de agosto, uma reunião extraordinária do colegiado. Começar pelo começo, né? Começar pelos informes. Alguém tem um informe para poder fazer? Não? Informes? Não? Tá, então eu tenho um. Eu tenho um informe. Na semana passada, a gente, na sexta-feira, eu distribuí um controle remoto por cada sala de aula do ar-condicionado. Tá? Hoje a gente tem 100% das salas de aula climatizadas, né? Faltava uma sala de aula para a gente fazer a climatização. E eu distribuí em todas as salas, tem um controle, e eles estão marcados com a numeração da sala. Então eu peço que os colegas ajudem a não retirar os controles, né, das salas. Né? E se por algum motivo retirar, devolve para a mesma numeração. Tá? O ar-condicionado também da 103, que era um ar-condicionado problemático aí nosso, que vivia, né, antes da greve, inclusive, dando problema a cada semana, né? A gente arrumava, ele estragava, a gente agora conseguiu fazer a manutenção dele, de forma que a gente teve que trocar uma peça um tanto quanto cara, mas era necessário para que os problemas acabassem, né, com ele. Eu fiz aí uns testes durante um mês, né, no silêncio, para ver se realmente ele resolvia o problema, e até nesse período de 30 dias ele realmente teve sucesso, não apresentou mais problema. Tá? Então eu acho que essa tendência também a gente pode dar como encerrado. Tá? Alguém tem mais alguma outra? Não? Nada? Ok. Eu queria pedir como a Ana está respondendo a esse questionamento da ProEM, né? Depois ela entra para a gente poder dar continuidade. Eu gostaria de propor aí uma inversão de pauta, podendo ser aí, colocar o item 4, que seria a apreciação dos ajustes do PAS de 2024 para primeiro ponto de pauta. Pode ser, não? Pode ser? Pode ser? Tá. Ok. Isso não vai funcionar bonitinho. Eu acho que eu não vou ver mais ninguém aqui, né? Tá. Tem que compartilhar. Parar aqui, vamos de novo. Daniela. Agora não aparece um. Não, agora ele está no canal. Então, tem um drive ou Está no drive. Não, a janela só tem um agora. Tá, então eu vou compartilhar, dependendo, não vou ver ninguém, né? Não, mas eu não é que tu usa o Patsy, né? Tá aqui, ó. Não, tá no computador. Tá no computador. Não compartilha a coisa do... Hã? Compartilha a sua tela inteira, aí vai aparecer tudo. Ah, então, se quiser, vocês conseguem Não, acessar a o tela inteira, aí vai aparecer tudo que tu vai procurar. Tá, mas então eu não vou ver ninguém na... Não vou ver ninguém Tem um na... negócio de fundo, assim, né? Clica ali em cima, né? Agora abre o negócio aí o PowerPoint. Pessoal, eu não estou vendo vocês. Como é que vocês estão vendo aí a tela?
A gente está vendo vocês e embaixo o É, PowerPoint ali. vocês e a tela. Melhor colocar lá. Como é que é agora? Como é que é agora? Não. Não, você não sei. Não, mas aí essa aqui é a moto de uma ficha assim, né? Porque senão o outro lado fica difícil. Né? Esse aqui não. Tá? Então, pessoal, a Ângela vai fazer essa apresentaçãozinha rápida, coisa bem ligeira, né? Que a gente teve que fazer uma alteração do PAT que está em execução agora. Esse não é o PAT 25, esse é o PAT 24. Tá? Então, ele teve que fazer algumas alterações por conta de orçamento, né? Está na apresentação aqui, assim, as variantes que a gente teve que trabalhar em cima, a questão de mudanças de valor de orçamento do campus. Tá? Só ressaltando que a gente teve agora em agosto, depois dessa modificação última, que eles falaram para não mexer mais, tivemos uma restrição de orçamento. Tá? Então, essa restrição depois a gente vai estar na apresentação também, tá? Só para dar uma contextualizada pequena. Então, esse orçamento vai ser apresentado aqui, né, apreciado, né, por vocês, já não reflete 100% da realidade. Tá? Só para a gente contextualizar. Né? Então, teve uma nova portaria, né, que saiu agora, a última portaria, que foi a 2000 e... Deixa eu falar, tá? Portaria 2005, de julho de 2024, né, desse ano, que ela teve os novos prazos para ajuste do PAD de 2024, no qual a gente tem que fazer essa apreciação de passar pelo plano de aula até dia 23 e enviar para os memorandos e os relatórios até dia 28 desse mês. Tá? Então, na próxima tela ali, nós temos os limites orçamentários. Eu coloquei ali conforme o que foi elaborado, desde o período da elaboração do PAT, né, de 2024, para até a última portaria que teve agora para recomposição. Só para vocês entenderem, então, lá em 2023, no momento da elaboração, foi liberado alguns valores de custeio, investimento e capacitação, no qual totalizava 2.504.099. Tá? Após a elaboração, no início desse ano, agora, em março desse ano, saiu uma outra portaria que era com a redução dos limites orçamentários. Essa redução não ocorreu na prática por conta da greve, porque daí a gente começou a mexer na redução e veio a greve, então nem foi feita a redução, não foi passado por colegiado, enfim, porque eles suspenderam esses prazos, né, no momento que saiu a greve, os prazos foram suspensos. Com o retorno da greve, eles deram novos prazos para fazer esses ajustes do PAT conforme a redução da portaria 1047. No entanto, entre eles darem novos prazos, saiu uma nova portaria, um novo decreto, que tendo a recomposição dos orçamentos, a recomposição orçamentária. Então, o ajuste do PAT, que era para ser feito reduzindo o orçamento ali, não foi feito, não foi para frente, não foi mexido, foi feito só o ajuste agora com a nova recomposição. Tá? Então, com a nova recomposição, ali quando teve a redução, o valor de investimento foi zerado, com a recomposição manteve-se zerado, e o custeio, ele teve um aumento passou de 2.266.222 para 2.668.814. A parte de capacitação tinha reduzido para 7.163, manteve-se os 7.000. Então, a recomposição basicamente foi em valor de custeio, tá?
que totalizou um valor de 2.675.977. Com isso, a gente teve uma recomposição de 15,4%. No entanto, logo após o nosso ajuste, teve um decreto que saiu agora no dia 30/7, que limitou a execução desse orçamento total da recomposição em 82,16%. Ou seja, enquanto a gente não houver liberação dos outros 17,84%, a gente só pode executar, só pode empenhar esses 2.198.582,70. Ou seja, na prática, a recomposição não ocorreu e ainda nos levaram mais 2% e 2,80% aí na brincadeira, porque enquanto se manter essa limitação, que não tem prazo, né, nesse decreto não foi dado prazo, só disse que essa limitação deve ocorrer no máximo, né, a gente pode empenhar no máximo esses 82% desse nosso total de 2.600.000. Então, enquanto não ocorrer nada de novo dizendo que a gente pode voltar a executar 100% do orçamento, a gente fica limitado nesses 2.198.000. Porém, a reitoria nos orientou para que o ajuste do pátio fosse feito meio que ignorasse o decreto e o ajuste fosse feito considerando o que foi o total da recomposição, que é os 2.675.977. Nessas demarcações em azul são os projetos que, em conjunto com o DAM, foi ajustado, tá, os valores, que na gestão de bens de consumo, para fins de ajuste, a gente passou de 200.000 para 204.592. Na parte de expansão e melhorias do espaço físico do campus, que estava zerada a previsão de investimento, a gente ajustou para 230.000, porque, caso possamos executar totalmente nossa porcentagem, o Wagner tem intenção de fazer uma inversão, né, Wagner, de orçamento aí. Se for possível, a gente vai fazer essa inversão. Esse adendo aí, né, o que acontece? A gente a história que ganhou, mas não levou, né? Você teve a recomposição, a gente ganhou um recurso a mais, mas foi limitado em 82%. Então, a gente, no final das contas, acabou sendo reduzido. Esse 230.000, ele é investimento, então a gente tem que fazer uma solicitação para o MPOT, para a gente poder fazer a inversão de custeio, da rubrica de custeio para a rubrica de investimento. Tá? E isso demanda um certo tempo. Então, eu vou tentar fazer essa inversão enquanto a gente não tem uma resposta definitiva da questão de utilizar os 100% do nosso orçamento. Tá? E outra que foi alterada aí foi a questão de pesquisa, né? Pesquisa, ensino e extensão, que estava inicialmente no PAT em 113.500, passou para 281. Tá? Por que a gente faz esse ajuste, né, muito em cima de pesquisa, né? Porque os valores de pesquisa sempre foram um pouco mais altos. Assim, a gente, né, entende que o campus, agora entrando também no ensino, né, no projeto separado, a gente coloca, são três vertentes, né, de projetos, né, tipos de projeto. Então, normalmente, quando a gente está no início do planejamento do orçamento, a gente sempre coloca um valor menor, mesmo sendo colocado no pátio um valor maior, a gente reduz a pesquisa, porque a gente entende que temos outras manutenções que a gente tem que fazer.
Como a gente tem uma limitação de pessoal, que a gente não consegue executar tudo que a gente deseja, então acaba não conseguindo executar e aí a gente volta com ele para a pesquisa. Né? Tanto que o edital de pesquisa ele vai sair, já saiu agora, né? É recente. O de ensino, a gente está fazendo o aporte financeiro aproveitando o edital da reitoria. Né? A gente não fez o edital próprio, a gente pegou os projetos que foram contemplados sem recurso da reitoria, a gente está fazendo o recurso, fazendo o aporte pelo campus, e a gente tem o da extensão também. Tá? Então, a gente fez essa... A gente, na verdade, não é elaboração do PAD, a gente acaba tirando para atender uma necessidade do campus. Quando a gente não conseguir executar, né, de acordo com o nosso planejamento, aí a gente volta com recurso para pesquisa novamente. Acho que esses são os 3 pontos que a gente discutiu, né, para poder fechar em cima dos 2.675, conforme a orientação da reitoria. Mas a gente sabe que a gente só pode utilizar ainda 2.180, 2.160, 298. Tá? Essas foram as alterações que a gente está apreciando aí. Então, esse ajuste, na verdade, foi, digamos assim, no papel. Né? No papel. E na prática, por enquanto houver essa limitação, a gente na prática não ocorreu esse ajuste. Né? Não está tendo, por enquanto, a execução desse ajuste, dessa recomposição orçamentária. Então, isso que essas alterações, esses ajustes que a gente fez, que é para apreciação de vocês, né, do colegiado. Oi? Essa? Os 3 principais Esses 3 em azul. Isso. Os 3 que a gente, como a gente não pôde mexer muito, já teve 82%, não adianta a gente. E também assim, a gente tem que ver o que a gente consegue executar, senão a gente cai na mesma linha. Então hoje a gente tem limite de pessoal, tem limite de servidor, a gente tem projetos que a gente tenta tocar, a gente não consegue. Então não adianta a gente fazer muita coisa, porque senão a gente não tem perna de pessoal para fazer isso. A gente prefere colocar na pesquisa, porque a pesquisa consegue ter agilidade e flexibilidade para poder executar. Certo, pessoal? Alguma dúvida, de repente, que a gente possa tentar esclarecer? Só pode repetir ele para mim, porque não está muito. Eu estou no celular, não está muito visível. Tá. A questão da extensão ficou verba para esse projeto que vai sair edital agora em setembro, edital de campus? De extensão? Isso. Extensão, sim. O que está previsto no pátio, a gente vai manter. Ah, tá. E a pesquisa que não, no caso, né? O do ensino já foi. O do ensino já foi junto com a ANDA, né, já saiu o resultado. E o da pesquisa, se não me engano, o edital foi lançado. Se não foi lançado, vai ser lançado agora. Sim, a extensão vai ser setembro. A pesquisa ainda não sei. Mas esse é o de campus, né, no caso, né? Sim, sim, de campus. Tá, obrigada. Então é isso. Ai. Então, pessoal, a gente tem colocado lá em. Oi? Voltar para a família. Vamos voltar para a pauta. Não aparecia, agora não aparece mais. Mas só aparece para. Bom, pessoal, vamos ver aqui então, acho que a sequência, né, a sequência natural da coisa é assim, a gente colocar em votação, se alguém tem alguma coisa contra. Oi? Compartilhando no atualizado?
final de tarde é. Mais bonito, não. Mais desse. Busca lá, Paulo. Assim, aí abre a lei. Agora vai compartilhar. Agora vai na conferência e compartilha na conferência. Dá um zoom aí, assim, rola pra cima. Mas eu não vejo ele de qualquer forma. Agora pode colocar na tua vontade, vê? Eu baixo tua mente. Você consegue rolar lá, né? Sim. Daí volta para pauta no regulamento do mar. Tá. Então, gente, então acho que essa questão do PAT 2024, então, acho que está aprovado, né? Para 2025, a gente já está trabalhando em cima, né? Na verdade, Fechar esse primeiro, que a gente queria toda a e a gente vai... 2025 ainda, na verdade, ainda nem Nem saiu saiu o cronograma, né? portaria nenhuma ainda. Tá. Acho que todo mundo vai puxar. Sim. Ok. Então, a gente voltando aí para a nossa pauta, a aprovação do regulamento interno do Grupo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, do campus de Itajaí. Tem também para compartilhar aqui? A gente mandou. Pega, já pega no e-mail, vou deixar no teu e-mail. Agora vai lá e compartilha. Para esse. Para esse. Até o final eu acho que vai ficar bom, né? Cadê? Não, faz isso agora. Demorou para já está filmando, tá vendo? Chat aí. A segunda linha. A única vez que o chat vai mudar aqui de novo. Aí, vai. É que tu estás com uma mensagem do chat chegando. Rose, Então, vou fazer uma coisa. Eu não sou membro do colegiado, né? Eu faço leilão. Mas quem vai eu acho que fazer. tem um linear, É, acho né? que é bom. Então, sim. Mas quem vai fazer a fala, as defesas, enfim, a apresentação é o Cláudio, porque a gente se dividiu, né? Embora eu coordene o GT todo de implantação, mas a gente tem frentes assim, de trabalho e quem está à frente desse trabalho é o professor Cláudio. Tá? Então, eu estou aqui acompanhando, mas quem vai fazer toda a fala é o professor Cláudio. Eu só vou pedir para vocês a licença também para poder tirar algumas fotos para poder registrar isso depois também para a história do meado. Então, boa tarde a todos. Os colegas que compõem aqui, né? Os estudantes também compõem o colegiado do campus. Vai passar? Será que meu áudio está? Daí vai ter que olhar no e-mail. Onde está o documento. Aí só que tu tá indo no e-mail, tu vai ter que abrir ele. Aí vai ter que Para poder mexer, tu vai ter que abrir ele. parar o compartilhamento e colocar de novo. Isso. O meu áudio sai? Estão ouvindo? Você acha que sim, né? Dessa distância aqui? Estão ouvindo o Cláudio, pessoal? Não fica tão bom a fala daí. Fala mais alto. Então chega para cá. Junto com o Então, boa tarde a todos. Que bom que nós chegamos nesse momento de discutir com o colegiado de campus, né? Eu
para Itajaí no começo deste ano. Quando eu cheguei no campus, a Rose, que já coordenava o NEAB, me convidou para participar dos trabalhos, fez um apanhado da situação, de como estava o andamento, né, do núcleo, e ela informou que estavam na fase embora não tivessem feito várias ações anteriores, estavam na fase da escrita do regulamento, né, desde o ano passado. Nós dividimos algumas tarefas dentro do núcleo. É um núcleo que hoje ele existe com composição e portaria da direção-geral, né? É um núcleo que, nas primeiras reuniões deste ano, nós estávamos com 20 pessoas participando, estudantes, servidores, comunidade externa, pessoas pretas, pardas, brancas, né, autodeclaradas, e é um núcleo bastante envolvido, né? Nenhuma das pessoas que estão no núcleo são representantes de algum setor do campus, são pessoas que se disponibilizaram a participar, e algumas pessoas da comunidade externa foram convites, né, de mediação, principalmente da Rose. Nesse tempo, a gente fez uma divisão das tarefas, eu fiquei responsável, mas eu peguei algo que já estava bastante avançado em relação à escrita dessa minuta. Com a situação da greve, das férias, outros colegas que estavam nesse GT da escrita tocaram o trabalho, né, sem a coordenação. Assim que voltou à normalidade, a gente se reuniu mais umas 2 vezes e finalizamos o documento. Na última reunião do NEAB, que tem acontecido nas segundas-feiras, meio-dia e 30, então também é um horário de transição, muito tarde, meio tarde, né, que possibilita a participação de estudantes, principalmente dos integrados. Nós lemos todo o regulamento, a minuta, e o nosso NEAB, né, com todas as pessoas que estão ali, depois de muitos ajustes, aprovou este texto para ser passado pelo colegiado. O texto foi enviado 10 dias antes, né, possivelmente por aí. Então, acredito que no momento agora seria para responder dúvidas que o colegiado tenha em torno do próprio texto, né, da minuta, das naturezas, da finalidade do NEAB, e a nossa expectativa é que eles possam ser aprovados para a gente ter outros passos daqui em diante. Se me permite só fazer um adendo, né, só contextualizando também de tudo que o Cláudio trouxe. Né? Os trabalhos começaram em abril de 2023. É importante a gente ter a contextualização de como que se deu o início desse trabalho, né? Por que a gente chegou no conceito de que a gente precisava ter um núcleo de estudos afro-brasileiros e indígenas no campus, não só para atender, né, a legislação, a 10.639 de 2003, como a 11.645, mas também por uma demanda dos próprios estudantes, sobretudo estudantes negros, que estavam sofrendo racismo no campus de forma reiterada, inclusive de forma muito violenta até, e que nos procurou na coordenação pedagógica, eu estava na coordenação pedagógica, e pediu para que a gente tivesse um núcleo de estudos voltados para a educação das relações étnico-raciais. Então, a partir de abril, a gente teve uma conversa com a chefe do departamento de ensino, a Ana, que apoiou, né, o desenvolvimento do trabalho, né, por meio do grupo de trabalho, a implantação de um GT. A princípio, nós éramos 6 pessoas, né, iniciando as atividades, e antes da greve a gente chegou, como o Cláudio falou, né, no número de 20 pessoas trabalhando nesse núcleo. Agora, retomando as atividades pós-greve, né, a gente está tentando recompor novamente esse núcleo, mas a gente permanece com a participação. Eu acho importante citar quem são os membros externos, né, que estão participando com a gente, que é o pessoal do CONEG, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Itajaí, vinculado com a Prefeitura, né? E também temos o professor vinculado, professor associado da Universidade Federal de Pernambuco, e também está no processo, né, está como professor visitante da UFSC, que é o professor José Bento Rosa da Silva, que, embora seja natural de Minas Gerais, reside em Itajaí desde 85, salvo engano, e vários trabalhos dele têm contribuído para justamente, né, tirar da história, né, da historiografia de Itajaí, a invisibilidade da população negra. Inclusive, foram os estudos dele, com outros pesquisadores,
já concluindo a minha fala, que contribuíram para que fosse aprovado o decreto no município de Itajaí, que corroborou, então, aí com a implantação da primeira festa, do primeiro patrimônio cultural imaterial de Itajaí, que é a Festa Nossa Senhora do Rosário. Em tese, é uma festa que tem seu sincretismo, né, tanto da Igreja Católica quanto da festa de resistência da população negra escravizada. Mas... Temos alguma observação, dúvidas em relação ao regulamento? Aqui não. Posso fazer uma perguntinha só para a Rose ali, com relação ao regulamento? Passa. Claro. Tá, Rose, rapidinho aqui, só para ver um ponto que eu estava lendo a respeito dele, que fala sobre a composição, né, do núcleo, Rose. A questão, deixa eu localizar ele aqui, minuta do regulamento. Tá, achei. Aqui está falando aqui, ó, considera-se... Você pode sinalizar qual que é o artigo, o inciso? Já vou localizar e te passo, tá? Vou só terminar aqui, que eu estou procurando ele aqui. A representação. Tá? Aqui na questão da representação, no artigo 6º. Ó. É isso aí? Aí é uma pergunta que eu faço a Rose, muito mais por questão, né, por lugar de fala propriamente dito, né, Rose? Nesse caso em particular, pela característica do núcleo, essa questão do docente ou do técnico não teria que respeitar a questão justamente da questão da afrodescendência ou coisa parecida, ou fiquem abertos assim, podendo ser colocado para qualquer tipo de servidor que queira participar desse núcleo? Bom, Breco, embora você fez a pergunta para mim, eu vou passar por Cláudio só porque ele esteve à frente do GT e qualquer coisa, se necessário, o cumprimento, tudo bem? Pode ser? Tá joia. Toda a discussão também, tá? Obrigado e desculpa. Imagina. Sim, é aberto. Né? A gente tentou tirar o máximo possível de burocracias para a participação. Então, vai partir da manifestação da pessoa interessada em participar. Não tem, mesmo da comunidade externa, a gente não colocou tantos requisitos, né? Por exemplo, as pessoas que fazem parte dos movimentos negros aqui da cidade, né? Os movimentos indígenas, a gente não pediu, por exemplo, comprovação da liderança indígena, da liderança dos movimentos negros, né? A gente teve um entendimento de que não são também tantas pessoas que têm proximidade com essas discussões, e todas as pessoas que têm interesse em participar são bem-vindas, né, desde que siga a filosofia do núcleo, né, que é justamente ser composto por uma diversidade que faça essas discussões étnico-raciais. Então, não tem requisitos. Essa questão da diversificada é justamente para mostrar que é aberta, né, a toda a diversidade de interesse em participar. Ok, tá joia. Obrigado, então. Obrigado pelos esclarecimentos. Mais alguma observação, dúvida? Eu só queria parabenizar mesmo o grupo, né, em nome do Cláudio e da Rose, parabenizar todo o trabalho de vocês, a resistência, a garra, que a partir de pessoas como vocês, que a nossa sociedade vai para frente na questão do antirracismo, né, dentro das nossas instituições, e cada um fazendo um trabalho para além, né, do seu ritual normal, do seu cotidiano, pensar em coisas para a nossa sociedade e para a gente transpor esse momento que ainda vivemos. É muito gratificante ter colegas como vocês. Só agradecer mesmo. Obrigado, Obrigada, Roberto. Aqui, nada, ninguém? Eu ainda tenho mais uma. Só cumprimentando que somente aqui, né, a gente tem 3 pessoas, né, que fazem parte do núcleo, né, Cláudio, Eliane e eu. E também, né, reiterar, assim, que a gente vem desenvolvendo, né, no período de um ano, e ainda como GT, a gente já teve 3 trabalhos, né, aprovados, né. Eu digo 3 projetos, né. Então, desenvolvemos o projeto de ensino, que foi de implantação do subsídio da
ensino no ano passado, de setembro a janeiro, né? Os estudantes apresentando trabalho na SNCT, estamos indo para o CP agora. Tivemos projeto de extensão também desenvolvido ano passado, né, organizado pelo professor Rodrigo Cavalieri, e agora em parceria com a biblioteca, com a Eliane, que também faz parte, né, do NEAB, temos outro projeto aí, que é o Clube de Leitura, esse fica aberto o convite, né, a gente reitera. É importante a gente pensar que no âmbito do IFSC, né, de 22 campos, a gente tem NEAB em 9 campos, apenas. Né, e a gente está falando de uma instituição, né, que é centenária, né, os institutos federais. Então, acho que isso cristaliza muito quando a gente fala numa educação pautada pela qualidade, né, e a qualidade precisa perpassar também essas discussões. Então, é isso que a gente traz e fica aí o convite, mas eu não sei nada da educação para as relações étnico-raciais, e até a gente, enquanto população negra, né, porque a gente também se desenvolve no contexto em que todas as nossas identidades também são negadas. E a gente vai, como diz, né, uma pesquisadora, a gente se torna negra, né? Então a gente vai aprendendo também até o momento que a gente descobre a nossa identidade. Então o núcleo ele é aberto, como um quilombo, né? A gente aceita e todas as pessoas que querem trabalhar por uma educação antirracista são bem-vindas. É isso. Puder, só mais um fechamento também, né? Respondendo a pergunta do Uber, né? Da participação, né? Que foi citada a questão do lugar de fala, a gente entende que as pessoas brancas também têm lugar de fala dentro do NEAB, né? Partindo justamente do conceito da criação do lugar de fala, da Djamila Ribeiro, uma das pessoas que trouxe isso, e que o lugar de fala todas as pessoas têm. Só é importante você reconhecer qual é o seu lugar de fala, mas não quer dizer que você não possa falar sobre o assunto. Que é diferente de protagonismo político, né? Porque aí, protagonismo político é a briga que se tem com os movimentos de nós, pessoas negras, estarmos à frente desse protagonismo. Mas todos têm lugar de fala, inclusive temos, né, as pessoas brancas participando, e todas as reuniões estão, assim, sempre se posicionando, dando suas opiniões, né? Então, o convite fica aberto para a composição, depois do regulamento aprovado também das pessoas brancas, né, que se autodeclaram como pretas, pardas ou indígenas. Mais uma coisa, pessoal? Então vamos colocar em votação? Acho que alguém se opõe? Aí da telinha? Tranquilo? Ou É. Então, está aprovado por unanimidade. Vamos lá. Ponto 2 seria a problemática do barulho na biblioteca do campus. Quem enviou essa pauta foi no Flux. Aí eu pedi para subscrever, não sei se eles combinaram alguma coisa. Fazer uma coisa sobre isso. Esse ponto foi Eu acho passado? interessante que eles tivessem para poder. Sim. No ponto dos alunos, né? Eu até sei que eles tratam isso. Não cabe a mim falar porque Foi não foi eu solicitado que por pedi, ele. foi solicitado pelos alunos. Ele ia falar semana passada, mas hoje para ele não se ter. Tá. Pode transferir para a próxima. Pessoal, então vamos transferir tirar esse item de pauta e transferir para o próximo momento que o Lucas estiver presente. Desculpa manifestar sobre isso, mas acho que a problemática de barulho é uma questão de gestão, não é uma questão de governança. E colegiado de campus não está para fazer gestão, está para assim, apreciar encaminhamentos, políticas, enfim, né, que são de maneira mais ampla. Então, eu acho que a gente devia, nesse caso em particular, levar o colegiado de ensino, as coordenações de curso, né, para que daí se crie talvez uma normativa, e essa normativa venha a ser apreciada pelo colegiado do campus. Mas não que a gente vá criar uma questão a partir dessa discussão que está colocada. Do jeito que está colocado aqui,
a gente ia debater para tentar criar algo. Eu acho que isso aí tem que vir para a gente poder apreciar, né? Sim, Mas eu isso tem que concordo contigo, eu acho é o âmbito da gestão, é para isso que as coordenações de curso estão aí presentes para dar conta disso. Na verdade, a biblioteca já tem normativas, né? O que precisa ser criado é uma outra cultura no campus com relação a outras alternativas, né? Sim, o problema é assim, a gente não sabe o que ele iria colocar, né? Então, acho que primeiro tem que saber dele, né, o porquê, de repente não cabe nem aqui. Eu acho que não cabe aqui não, com todo respeito, mas apesar de ser uma questão problemática, mas é que não é uma questão de governança, né? De repente até pode ser que vá caber vir para cá, mas acho que de início, assim, a gente sem saber do que se trata, acho que fica um pouco difícil, né? Então, a gente tira, então, esse item de pauta por hora e deixa para a próxima, para a gente saber realmente o que se trata, né? Seria importante, né, que foram os alunos, né, a Liane colocou, que colocaram esse ponto, que eles redigissem um documento, né, nominal ali, qual é quem, representando quem, né, se é o integrado, se é a engenharia, ou se é o Grêmio, enfim, que a gente tivesse mais detalhado qual assunto eles queriam abordar, né, nesse tópico, porque de repente também a gente está pensando algo, eles estão pensando em outra coisa, né? Sim. E se seria sugerir alguma coisa que fosse aprovada, então descrever esse projeto, enfim, para que eles pudessem amadurecer a ideia e então, né, se necessário, novamente submeter, mas também dialogar com as direções dos cursos relacionados daí, né, para que a gente pudesse ter assim algo mais amadurecido, porque aí de repente a gestão também já coloca outros pontos para eles amadurecer até chegar no momento do colegiado. Às vezes também falta na maturidade deles do que se coloca para o colegiado, né, para que eles possam ir criando esse perfil, né, de estudante que sabe as instâncias, enfim, o que aonde. Então, essas situações, assim, acho que às vezes também é um momento de aprendizado esse retorno para eles, né? É isso. É só uma manifestação, a gente não pode esquecer que existem instâncias estabelecidas e um fluxo processual que tem que ser seguido, né? Na realidade, a gente não pode passar por cima, ou não deveria se passar por cima para chegar ao colegiado do campus, por cima da coordenação de curso do colegiado de ensino, até chegar eventualmente no colegiado de campus. Então, ou seja, discussões que são natureza eminentemente, vou colocar aqui a expressão, pode botar entre aspas, operacional, deveriam ser discutidas primeiramente nos colegiados de curso e em seguida no colegiado de ensino, certo? Que seriam onde se pacificaria a discussão. Caso haja algum encaminhamento, algum outro aspecto que mereça vir ao colegiado do campus, tudo bem. Mas acho que vir aqui como está a problemática de barulho na biblioteca, passar direto sem entrar isso por meio das coordenações, me parece meio que furar uma fila. E aí eu acho que tem que ser repensada a forma disso aí chegar até nós, tá certo? Eu só entendo que, primeiramente, tem que se esgotar as instâncias, o fluxo natural dentro da instituição. Ok, eu concordo. Então, a gente está fora desse item da pauta, tá? Para a gente poder saber do que se trata, primeiro, qual é a informação, né, com ele, do que é, para dar um melhor encaminhamento. Eu queria trazer para cá uma sugestão. Porque, como a Inês falou, o regulamento já existe. Então, de repente, é uma questão só de fazer a coisa lá. Enfim, primeiro a gente sabe o que se trata, para depois a gente, né, se for para trazer para cá, traz de novo. Tá. Daí nós temos então o item 3, o último item, né? Agora virou o item 4, né? Seria a revogação do regulamento interno do NAI, do campus do Itajaí, e a implementação automática do regulamento do NAI do IFSC geral. Tu também tem alguma apresentação, alguma coisa, ou não há necessidade? Não há necessidade no momento. Tá. Caso tiverem dúvidas, aí a gente vai ter que mandar os regulamentos, porque é uma pauta que surgiu do NAI, né? A reunião nossa, e ela foi encaminhada pela Fernanda, né? Que era a coordenadora anterior. Tá. Então eu pensei que já tinha mandado os dois regulamentos dos membros dele, né? O atual e o outro, mas aparentemente não, né?
Eu acho que foi. E é uma revogação, uma discussão do colegiado que aprovou esse regulamento. Então, quando a gente pediu a revogação, tem que a gente. Mas quem pediu a revolução? Foi a Liana? Não, foi Maia. Eu consigo explicar aqui, acho que vai dar para entender. Tá, a gente pode então fazer uma exploração. Se a gente tiver condição de votar hoje, acho que a gente vota. Senão, acho que a gente é interessante trazer, caso sim com a documentação toda, né, a antiga e a nova, de repente a gente conseguir votar. O que você acha? Pode Na ser? verdade, a nova é mais antiga. É isso que eu, porque volta, isso que eu vou explicar. É um passo atrás. Não, É porque assim, não, eu passo atrás, eu digo assim, que foi, andou para frente no sentido de que foi feita uma nova e tem que voltar para a anterior. Então, o campus de Itajaí, juntamente com o campus de Gaspar, são os únicos dois campos que têm regulamentos internos por grupo de acessibilidade educacional. O do campus Gaspar, ele até se justifica na operacionalização diária, porque lá realmente acontece. É um grupo que tem 23 membros, tem representantes da comunidade externa, né, tem estudantes e tudo mais. Mas eles também estão caminhando para a revogação. Não faz sentido, com o que eu vou falar depois, existir um regulamento geral de todos os campos, institucional, e cada campus fazer o seu próprio regulamento do NAR, né? O de Itajaí, ele foi feito no contexto da pandemia, né, como a gente verificando histórico, e ele, operacionalmente, ele não funciona na prática, principalmente pela questão da Constituição. E, além disso, ele tem umas questões que são administrativas que diferem do regulamento geral do IFSC. Por exemplo, em relação à composição. Né, ele tem uma composição por representação no regulamento interno do IFSC. Aparentemente, parece ser bom ter nesse tipo de núcleo representação de áreas, de setores, mas na prática é como se a gente pedisse para compor o MEAB, que foi o regulamento aprovado, por representação de áreas, e não por proximidade com discussão em relação à temática da inclusão. Tanto é que o Regulamento Geral do IFSC, que é de 2019, ele tem uma composição um pouco mais flexível, com indicação dos setores e áreas que poderiam participar. O que acontece, assim, tem questões administrativas que são, por exemplo, é possível um regulamento interno de um campus? A gente já verificou que não. São discussões que já fizemos no NAR, né? Ser diferente de um regulamento geral, institucional, aprovado pelo Consup, por exemplo, uma resolução aprovada pelo Consup, tem diferenças. Uma das diferenças, assim, que é bastante importante, é no público atendido. Então, nós temos institucionalmente um regulamento para toda a instituição, que define um público alinhado às legislações nacionais, que define quem faz parte do público-alvo da educação especial, e o campus tem um regulamento que é diferente. Ele inclui grupos que não fazem parte dessa política nacional que foi alinhada e construída em 2019. Passou por todas as instâncias e foi aprovado pelo Consul. Tem questões conceituais também, assim, que vão tratar da perspectiva da educação inclusiva. O regulamento interno do NAI, estou trazendo assim, que já foi discutido no próprio NAI, né? Ele acaba por ter ações que acabam segregando ou criando situações paralelas de encaminhamento dentro de um campo educacional. Porque o regulamento atual, ele induz que se tenha um setor para ser um núcleo de acessibilidade educacional, não um núcleo. O núcleo, ele é muito mais produtivo em termos de políticas, de ações, de formação para a comunidade, como é o MEAB, do que um setor que não tem estrutura. O setor do NAI não tem estrutura porque ele é formado apenas por uma coordenação, que tem a EPG. E os demais integrantes são membros, no caso do regulamento interno do NAI, são membros representantes de áreas, da coordenadoria pedagógica, para vocês verem. Então, quer dizer, da forma que o NAI está atuando, ele não tem base alguma regimental regulamentar. Então, qualquer decisão que o NAI, com o regulamento atual do IFSC, tomou, desde a sua constituição, poderia ser não validada, porque a gente não tem a composição que exige aqui. Um exemplo, né? Composição mínima, no regulamento interno do campus. 2 servidores docentes de cada curso. A gente teve poucas reuniões do NAI desde que eu cheguei no campus. O ano passado também tem pouquíssimos registros. E todas as que eu participei nunca teve, por exemplo, 2
professores de cada curso. 4 servidores técnicos administrativos lotados no DEP. 2 servidores técnicos administrativos lotados no DAN. 2 discentes do campus do Itajaí. Professor de educação especial. Professores de apoio especializado. Tradutor de técnicos de Libras. Um membro representante da sociedade civil com atuação em educação especial. Um pai responsável de discentes. Aí tem previsto aqui coordenação, vice-coordenação, secretariado. Então, todas as decisões que nós vem tomando, com base nesse regulamento, sim, eu tento levar a área de educação especial o mais sério possível, como todo mundo leva, né? Então, se tem algo regulamentado, aprovado por este colegiado, e a gente está atuando fora disso, existindo um regulamento, que é o regulamento de todos os campos, assim, é bem estranho para mim ter um regulamento interno, parece que é uma coisa feita de qualquer jeito. Né? O regulamento prevê essa composição e a gente está tomando decisões em torno da vida escolar dos estudantes com 1 ou 2 pessoas. Então, podem ser questionadas essas decisões por professores, por pais, por próprios estudantes. O regulamento geral do IFES, que é de 2019, ele foi construído, foi logo na minha entrada no IFES, né, em 2019, eu acompanhei as discussões iniciais, ele passou por muita discussão institucional, de toda a rede, né? Ele passou pelo CEP, passou por outros setores e foi aprovado. Quando veio a FG, a função gratificada para a coordenação do NAI, acho que foi em 2021, a área de educação especial se reuniu também por chamadas pela reitoria, né, para ver se a gente precisava modificar as funções da coordenação do núcleo de necessidade educacional, aquelas funções do regulamento geral. Então, em 2021, nós demos uma nova revisada, falou a área de educação especial, nesse regulamento nós vimos que ele está totalmente alinhado com as políticas e regulamentações da educação especial em âmbito nacional. E nós associamos a função gratificada que temos aqui no campus às competências, habilidades, atribuições da coordenação que está no regulamento geral do IFES. Quando veio a FG aqui para o campus, esse regulamento que foi aprovado pelo colegiado ele precisou de uma atualização. Então, a última resolução do colegiado foi para aprovar uma atualização para incluir as atribuições da coordenação nesse regulamento. Então, tem isso também, que é um regulamento que está meio picotado, né? Revogando, que é a proposta aprovada pela última reunião do NAI, revogar esse regulamento, a gente volta para a rede. Eu falo assim, que o campus Itajaí tem umas práticas em relação ao público de educação especial bastante diferentes de outros campos pelos quais eu passei e interajo com outros professores da área. A gente também tem um regulamento próprio, nos distancia ainda mais da rede. Penso, né? Então, por exemplo, no regulamento geral, está previsto que tem que ter uma sala para o desenvolvimento das atividades. De repente, esse regulamento geral, ele tem uma modificação em algum artigo, todas as modificações gerais vão ter que ter repercussão nesse regulamento interno. Porque não teria como, do meu ponto de vista, um regulamento interno destoar de um regulamento que trata exatamente da mesma temática e é maior, aprovado por um órgão maior institucional. Então, o que nós viemos discutindo esse semestre é que o contexto de produção desse regulamento foi no contexto da pandemia, onde precisava discutir com os servidores do campus de forma virtual. Tinham estudantes ingressando inicialmente da área de educação especial que nunca teve antes. Então, essa composição com esse quadro aqui foi um pouco para forçar a participação dos servidores de áreas diferentes para que a discussão pudesse se expandir. Na prática, não funciona, nunca funcionou. Pelos registros que se tem, nunca se teve uma reunião com a composição prevista em regulamento. Então, nosso entendimento foi de que, para a gente se alinhar e voltar para a rede, fazer uma discussão mais próxima do que a reitoria vem mediando, o encaminhamento seria revogar o regulamento interno do campus. É aprovado esse encaminhamento pelo NAI, né, dos membros, poucos membros que estão participando, e automaticamente adotar o regulamento geral da instituição, que é o que todos os campos seguem. Né? Então, esse é o contexto. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Temos condição de votar? Só uma parte, eu penso que é uma questão assim meio lógica, porque se tem um regulamento institucional e o nosso não pode ser algo que vá sobrepor esse regulamento, até se for
para lançar algo específico do campus, teria que ser estudado em cima desse regulamento e aí apresentar mais alguma especificidade para o campus, né? Então, acho que é uma necessidade de a gente estar em consonância com a instituição. Não, na realidade, na instituição nem deveria ter esse tipo de distinção, deveria ser feito, de fato, um documento até para se conversar. Não entendi realmente, eu estava escutando essa explanação, achei bastante interessante, já desde a outra colocação feita sobre o lugar de fala, né? Gostei muito do esclarecimento, até porque não são todos que têm essa mesma postura e a mesma clareza sobre esse assunto, né? Há quem, inclusive, segregue usando essa terminologia. Mas, de fato, acho que o regulamento interno do NAI tem que seguir a coerência daquilo que a rede está estabelecendo. Não faz sentido a gente ter, de fato, um documento que não seja uníssono com aquilo que a rede como um todo está se manifestando. Entendo que a revogação até é natural, como diz a professora Roberta, seria lógica, porque a gente tem que se adequar àquilo que, de fato, está em uso. Até a pergunta que me resta é dizer o seguinte: por que nós criamos um regulamento interno se já existia essa figura em outros campos da instituição? Não dá para entender. Sinceramente, é aquele trabalho que a gente acaba se perguntando por que acabou se investindo tempo e saúde em alguma coisa que efetivamente não fazia sentido. Talvez tenha uma explicação, mas olhando agora, nesse momento, para mim, isso é a revogação por si só se justifica. Eu tenho só uma pergunta em relação à composição do NAI pelo geral. Né, eu vou ler aqui. Que a composição daqui feita no campus realmente, sim. Eu acho que é impossível se ter uma reunião com todo mundo. É um sonho de construir. É o sonho, mas... A resolução, se alguém quer acessar, né, realmente eu achei que tinha sido enviada número 38, de 16 de dezembro de 2019. Essa é a resolução do Conselho que aprova o regulamento dos NAIs, né? Aí a composição, deixa eu só pegar aqui. Fala assim, ó, composição do NAI será multidisciplinar, contará com um professor de educação especial e com participação, preferencialmente, dos servidores da área de psicologia, serviço social, pedagogia, Libras e outros que puderem contribuir para o atendimento e finalidades do núcleo. Então, ele não exige que se tenha, mas ele propõe que sejam servidores nessas áreas. Eu estava em Joinville antes, né, a gente seguia esse regulamento geral. Eu passei por alguns dos outros campos, eu entrei em Canoinhas, também seguia. Teve uma época que eu atuei na reitoria e trabalhei no campus Florianópolis Continente, também segue esse regulamento. E nunca teve obrigação o servidor da psicologia, da pedagogia a participar. Sempre foi mais por afinidade com a questão de acessibilidade e inclusão, assim como é no NEAB. Seria difícil a gente compor o NEAB por representação. Então, de repente, a pessoa viria para representar aquela área. E ainda assim, nós temos em torno de 20 pessoas, né, participando. E no NAI atual, por mais que tenha toda essa composição, como eu falei, talvez tenham 3 pessoas nas reuniões, poucas reuniões que nós fizemos esse ano. E aí eu me sinto, já falei algumas vezes, me sinto inseguro de dar algum encaminhamento sobre demandas dos estudantes, não estando adequados a esse regulamento. Nessa composição aqui, a gente pelo menos se adequa à composição. E tem todas aquelas outras questões ali de não diferenciar tanto os estudantes, do núcleo ser entendido como um núcleo que presta um apoio para que os estudantes usem os recursos do campus e não que segregue e atue como um setor, porque não tem capacidade de ser setor, não tem servidor voltado no NAI, tem só a coordenação. Então, se a gente esperar que seja um setor que resolva falta de alunos, pendências, isso não vai funcionar. Tem que ser um núcleo que ele faça mediação com os outros serviços do campus. E o regulamento geral do IPSC se propõe a isso. Muito bem. Então tá, pessoal, mais alguma pergunta aqui da mesa? O pessoal da telinha? Podemos votar então, pessoal? Tem alguém que se opõe, que se faça essa regulação e que a gente utilize então agora o regulamento geral?
Mas aqui na nossa pauta não fala nisso, né? Fala em revogação do regulamento. Sim. Nós vamos votar pela revogação do regulamento, então, né? Sim. A nossa pauta diz que é a revogação e já a implementação automática do regulamento NAI e Índice Geral. Implementação automática do regulamento dos NAIs. Exatamente. Exato. Tá bom. Diz que a gente fez a revogação, automaticamente entra o regulamento geral. Perfeito. Ninguém se opõe, então? Não? Ok. Então, eu acho que está revogado e já passamos a fazer então, a utilização do regulamento geral. Tá? Pessoal, acho que então a gente venceu ali, né? A apreciação ali foi antecipada. Acho que a gente não tem mais nada a ser colocado. Fechou. Então a gente fechou aqui, pessoal. Agradecer aí a presença de todo mundo. Que é a aprovação de documentos Aonde? sobre esses eventos institucionais. Não, ali é rascunho de pauta. Aqui não está. Deixa eu ver. Não, ali no Aqui é a pauta 1, 2, 3 e 4. Né? Não, ali embaixo é só. Aqui seria outra, né? Então acho que fechamos até aqui. Então acho que é isso, pessoal. Acho que a gente fechou. Eu acho que dentro do tempo também, né? Deu 61 minutos aí, acho que a gente fechou dentro do tempo regulamentar. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer a presença do pessoal que está aí online. E até a próxima. Obrigado. Boa tarde. Valeu, até. Tchau. Valeu, perdão, Cláudio. Pois é, né? Acho que os órgãos devem voltar. Agora eu não tenho. Agora a gente vai sentar e vai estudar. E agora, como é que a gente faz? Agora sim. Agora ficou bom. Ela não está ali, o computador dela está bloqueado, eu não consigo fazer a gravação aqui. Então. Agora ficou bom. Mas o Donai também é bom porque, nossa, assim, volta para o conjunto. Ah, tá, a revogação? Volta, né? Volta para seguir. O que se discute lá, toda vez que se discute lá, tem que vir para cá e. Nossa, eu lembro quando eu fiz essa discussão de dois representantes do programa. Não, uma resistência, ninguém queria fazer parte disso. Imagina se nomeado de representação por área. Gente que eles estão lá que não quer nem estar lá, entendeu? Agora eu vou descansar um pouco. Vai ver se você vai pro. Você não vai ser bem, não? Não, eu vou mandar o trabalho dele para uma aluna de equipe. Mas ela vai lá. Vou ficar direto. Quanto que é? Hoje? Hoje? Ela vai hoje. Acho que hoje vem de. Não, acho que a gente vai para eles em